saudação cristã a todos os nossos ouvintes, no precioso nome de nosso Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome. Nesse nome há poder, nesse nome devemos todos nos prostrar e referenciar o nome do Senhor Jesus. E é através desse nome que eu saúdo a todos os nossos ouvintes, desejando que Deus os abençoe em mais esta programação, que Deus tem nos dado a oportunidade de chegar ao seu lar, vos levando esse alimento espiritual, o qual é a palavra de Deus. Nós estaremos lendo a Escritura nessa oportunidade, no livro de Atos, capítulo 3, no versículo 21. Mas antes de lermos, gostaríamos de rodar um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo Atos, capítulo 3, versículo 21. Noiva, eis o noivo que está vindo pra te levar para um banquete que preparado no céu está. Nesta grande festa, a cortejada é você. Esteja enfeitada e bem adornada pra Jesus ver. Atos capítulo 3, versículo 21, nos diz assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Eu desejo falar nessa oportunidade sobre um tema que eu intitularia com o título Restauração. Restauração, a palavra restaurar é totalmente diferente da palavra reformar.
reformar é pôr remendos em algo que já está velho. E restaurar é trazer aquilo de volta exatamente ao original. Vemos nessa escritura a Bíblia nos dizendo que era necessário que o céu contesse a Jesus. Conter quer dizer segurar. Segurasse a Jesus até os tempos da restauração de tudo. Agora, restauração do quê? É claro que a restauração da palavra original outra vez. Porque quando Deus fez, quero iniciar mostrando esse ponto aqui para nossos ouvintes. Quando Deus fez para Adão uma companheira, uma esposa, que a Bíblia chamou de adjuntora, Deus não foi lá buscar um punhado de terra separadamente para fazer Eva, mas Deus tirou do próprio corpo de Adão um pedaço, e daquele corpo, daquele pedaço, Deus fez a sua companheira. Da mesma forma, ouvintes, Jesus também veio buscar para si uma esposa, podemos dizer, uma adjuntora, uma companheira. E se Deus, quando fez para Adão uma esposa, ele tirou do próprio Adão, da mesma maneira, a esposa de Jesus Cristo, ela é tirada do próprio Jesus. Ela não é tirada dos sistemas do mundo. Ela não é tirada da teologia. Ela não é tirada da mentalidade humana, mas ela é tirada da própria palavra. E a palavra é o próprio Jesus. Veja vocês, em São João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus e a palavra é a mesma coisa. Você não pode ter Jesus em sua vida e não ter a palavra. Você não pode ter a palavra e não ter Jesus. Se tu tens Jesus, tens a palavra, porque a palavra e Jesus são um. Então veja, ouvintes, que a noiva de Jesus também é uma noiva palavra. É uma noiva completamente igual ao noivo. Agora, veja vocês que Jesus, quando esteve aqui, há 2000 anos atrás, ele deixou a palavra original através dos seus discípulos. Ali existia a fé original, ali existia o batismo original, ali existia a fé completa original que o Jesus deixou ali no princípio. Então veja vocês que o povo daqueles dias, eles tinham toda a palavra. Eles eram batizados no batismo original. Você pode ver que havia ali os discípulos, havia Pedro, Paulo, João, Tiago, e eles saíam pelo mundo anunciando a palavra. E quando os seguidores que seguiam Pedro encontravam com os irmãos da igreja de Paulo, veja vocês que a fé era a mesma, o batismo era o mesmo, tudo era a mesma fé. Por quê? Porque havia uma fé original deixada pelo Cristo, por Jesus Cristo e seus apóstolos. Mas os apóstolos partiram, e então Satanás, de uma maneira traiçoeira, de uma maneira sorrateira ali na primeira era, ele veio através de uma farsa. Primeiro selo, você vê um cavaleiro montado em um cavalo branco, o qual tinha um arco sem flecha na mão. Há muitos que dizem que aquele cavaleiro é o Senhor Jesus. Não é. Aquele cavaleiro do cavalo branco era Satanás, o anticristo.
o qual veio se disfarçando de santidade. Ele tinha um arco na mão, mas não tinha flecha. Quer dizer, ele não fazia mal, ele não matava. E Satanás se infiltrou no meio do povo, se fazendo de crente. E ali o diabo foi aos poucos distorcendo as escrituras, deslocando a palavra e introduzindo pensamentos de homens. E aí veio a doutrina dos nicolaítas, a qual a Bíblia diz em Apocalipse, Deus diz que ele aborrece essa doutrina. A palavra nico quer dizer conquistar, laitas quer dizer leigos, nicolaítas significa conquistar os leigos. Foi Satanás tirando os leigos, tirando os simples dos púlpitos e colocando homens entendidos, estudiosos, os quais Satanás podia usar para distorcer a palavra de Deus. Então, aos poucos, o diabo foi mudando a palavra, foi mudando o batismo, bíblico em nome do Senhor Jesus, passou a ser um batismo trino, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi criado no ano 325 depois de Cristo, ali no concílio de Nicéia por Roma. Pararam de crer em um único Deus e passaram a crer em uma Santíssima Trindade, a qual a Bíblia nunca apontou em parte alguma. Mas a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, que é o único Deus. E Jesus era Deus feito carne. Então veja, ouvintes, Satanás veio desfazendo, destruindo a fé original, tirando o batismo bíblico, tirando as doutrinas. E assim a igreja mergulhou em uma escuridão completa. Mas Deus prometeu que iria restaurar. Você vê em Joel capítulo 1, versículo 4, se não me falha a memória, aonde a Bíblia fala sobre a destruição da árvore. Essa árvore simboliza a noiva, a igreja primitiva. E veio ali a destruição. Mas em Joel capítulo 2, versículo 25, você encontra Deus dizendo: mas eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela lagarta, pela locusta, o pulgão, a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Eu restituir-vos-ei, eu trarei de volta aquela mesma fé original, aquele mesmo ensinamento original. E assim Deus começou a restauração aos poucos, iniciando por Martim Lutero, o qual Deus usou para restaurar a fé do povo de volta ao sangue de Jesus, porque o diabo tinha tirado até mesmo isso da igreja. Passou a ensinar através da igreja romana, ensinar que a salvação estava na igreja, ou nas penitências, ou nas indulgências. As pessoas tinham que comprar, e eles diziam: você compra a salvação quando a moeda tinir no fundo do cofre, a alma do penado sai do purgatório. E o povo simplesmente se amontoavam comprando salvação. Por quê? Porque eles não tinham mais o ensinamento primitivo. Outra, a igreja católica tinha arrancado até mesmo a Bíblia da mão do povo. Era proibido as pessoas ler a Bíblia. E se eles não liam a Bíblia, eles não tinham conhecimento das promessas. Eles nem mesmo sabiam que em São João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está aonde? Numa igreja? Não, a salvação está no sangue de Jesus. Quando você crê, você reconhece que aquele sangue foi vertido por ti. E então você se arrepende dos seus pecados e você diz: Senhor, lava-me com teu sangue. Mas isso nem mesmo a igreja mais tinha. Mas Deus, através de Martim Lutero, iniciou a restauração. Martim se levantou e disse: o justo vive da fé, citando a própria palavra de Deus que diz isso. Mas ali estava aquela semente original, porque é como o colono, quando ele pega um grão de milho, ele olha para aquele grão, ali está um grão original, um grão perfeito. Mas quando aquele grão cai na terra, aquele grão apodrece,
Foi o que aconteceu no princípio. Aquele grão original, aquela semente original, aquela fé original, ela caiu na terra e apodreceu pelos costumes romanos, pelas doutrinas, pelas teologias, dogmas, credos. Mas logo o colono passa uns diazinhos assim, e vem alguma chuva, e logo vem o sol sobre a terra, e ele sobe ali na roça, e ele olha ali, está brotando. O que é? Aquelas duas folhinhas verdes. Toda a vida que estava naquele grão, agora estão naquelas folhinhas. Agora eu pergunto a você, aquelas folhinhas é o grão? Não é o grão, mas potencialmente já é o grão. Ele está em processo de voltar a ser o grão outra vez. Mas o colono não vai colher aquelas duas folhinhas e levar para o celeiro. Assim Deus, através de Lutero só trouxe um pouquinho de luz dizendo: o justo vive da fé. Foi como duas folhinhas somente brotando, mas Deus não podia levar o povo, não podia colher ainda, porque não tinha sido tudo restaurado. E a Bíblia diz que convinha que o céu contesse a Jesus até que tudo fosse restaurado, tudo, não partes. Lutero só restaurou a fé. Mais tarde Deus levantou um outro mensageiro chamado John Wesley. E John Wesley disse: sim, Lutero está certo que o justo vive da fé, mas sem a santificação ninguém verá a Deus. Ele trouxe mais luz. Ele disse: é necessário ter fé que Jesus morreu, derramou sangue por nós, mas temos que nos santificar. Temos que deixar as bebedeiras, temos que deixar os bailes, temos que deixar as mentiras, temos que nos limpar diante de Deus. Aquilo já era um passo a mais na restauração. Era como aquele grão de milho que soltou os brotos com Lutero e já estava soltando o pendão, podemos dizer, com Wesley. Mas quando o milho está soltando o pendão, você não vai colhê-lo ainda, porque ainda ele não é o grão original, mas está se aproximando de ser o grão. Então mais tarde Deus levantou uma outra mensagem chamada fé pentecostal, aonde Deus levantou homens com a graça para crer nos dons pentecostais, aqueles dons que a igreja primitiva tinha: falar em língua, expulsar demônios, receber o batismo do Espírito Santo, curar os enfermos. Ali estava algo mais, era um passo a mais na restauração. Mas ainda os pentecostais continuavam com o batismo católico, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, continuavam crendo em um Deus dividido em três. Não, Deus não poderia trazer o arrebatamento nos dias pentecostais. Por quê? Porque ainda não era o grão original. Já estava soltando a palha, já estava voltando mais próximo do original, mas ainda não era o original. E a Bíblia diz que convinha que o céu contesse a Jesus até que tudo fosse restaurado. Agora, ouvintes, eu digo a você uma coisa: quando aquele milho amadurece, quando aquela palha seca, então ninguém mais contém o colono, ninguém mais pode segurá-lo, porque agora ele vai lá colher, porque ele abre aquela palha seca e ele vê que o grão que está ali dentro é igualzinho o grão que ele plantou há uns dias atrás. Hoje eu digo a vocês, ouvintes, o céu já não está mais contendo a Jesus. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, porque a fé original tem voltado sobre a terra outra vez, porque Deus enviou um profeta o qual ele prometeu. Em Zacarias capítulo 14 versículo 6, a Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. Deus enviou uma luz maior, uma luz que veio trazer o arremate final, através do profeta Elias, o qual está prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, onde a Bíblia diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando será esse grande dia? Será um grande dia para a noiva, o dia do arrebatamento, mas um terrível dia para aqueles que têm rejeitado a mensagem. Ouvintes, Deus enviou a mensagem através de um profeta, uma mensagem que veio trazer agora a completo amadurecimento desse grão,
aquilo que Lutero não pôde trazer, aquilo que Wesley não trouxe, aquilo que os pentecostais não trouxeram, Deus trouxe agora através do mensageiro da última era, um arremate final. Deus, através do profeta William Branham, o Elias prometido, Deus juntou o ensinamento de Lutero com o ensinamento de Wesley, com o ensinamento dos pentecostais, e adicionou o restante que faltava: o batismo em nome do Senhor Jesus, a doutrina completa, a fé apostólica. Por isso eu disse, é uma restauração. Deus tem restaurado a palavra original. Hoje, o povo que crê nessa mensagem, não essa mensagem a qual nós anunciamos através desse rádio, não é mais uma denominação, mas é a voz de Deus através de um profeta. Assim como nos dias da primeira vinda de Jesus, a mensagem que vinha através de João Batista não era mais uma denominação, mas era a voz de Deus através de um profeta, preparando o povo para receber o Messias. Assim também essa mensagem que Deus tem enviado é a voz de Deus através de um profeta escriturístico, um profeta prometido por Deus, o qual viria antes da segunda vinda, para preparar a noiva para o arrebatamento. Essa mensagem, ouvintes, ela veio trazer uma completa restauração. E aqueles que têm crido nessa mensagem, eles têm voltado a ser o grão original. Eles são exatamente como aquele grão que foi colocado por Cristo lá no início, na igreja primitiva. Esse povinho que até mesmo é criticado, é chamado até mesmo o povo da igreja dos pés sujos. Sabe por que eles chamam isso? Porque nós fazemos o lava-pés depois da ceia. E o lava-pés era uma prática que era feita na igreja primitiva. E para nós ser o grão original, temos que ser um grão exatamente como era aquele. Então essa mensagem nos tem levado de volta à fé original, de volta a toda a doutrina original, de volta a todos os ensinamentos. Agora você me diz assim: mas e o povo dos dias de Lutero foram salvos? Só com aquele pouquinho de luz? Foram, porque era a única luz que Deus tinha para eles. Mas quando Deus enviou mais luz através de Lutero, através do Wesley, digo eu, e o Lutero já tinha morrido naqueles dias, então era necessário que o povo que cria na mensagem de Lutero seguisse crendo na luz que estava vindo a mais. Mas aqueles que rejeitaram morreram, e Deus já estava lá na frente trazendo mais luz. O povo de Wesley, eles tinham mais luz, mas não tinham toda a luz. Eles ainda batizavam no batismo católico, mas eles eram salvos? Eram, porque era toda a luz para o momento. Mais para frente, Deus levantou mais luz, como eu disse, através dos pentecostais, o qual trouxeram os dons. Então o grupo que seguia Wesley, agora eles tinham que seguir aceitando a luz maior. E aqueles que rejeitaram a luz maior morreram espiritualmente também, porque Deus não fica preso a um sistema. Eles iam se organizando, formando denominações. Lutero morreu, eles se organizaram e criaram a igreja luterana, e ficaram lá com aquele pouquinho de ensinamento que Lutero trouxe, e não seguiram aceitando a luz maior que Deus estava trazendo, e morreram espiritualmente. E quando Deus enviou o restante da luz através do profeta Elias, através do profeta prometido, era necessário que então os pentecostais seguissem crendo nessa luz maior. E aqueles que aceitaram essa luz maior, então eles foram salvos. Mas aqueles que rejeitaram a luz maior morreram espiritualmente. E hoje toda a vida que passou pelo ensinamento de Lutero, pelo ensinamento de Wesley, pelo ensinamento dos pentecostais, como a vida que passa pelo broto que sai do milho, pelo pendão do milho, pela palha do milho, toda aquela vida ela vai e se concentra no grão. E quando ela concentrou no grão, então o pé de milho seca. Por isso, ouvinte, não digo isso para ferir a ninguém, mas eu tenho um compromisso para com Deus de dizer a verdade. Todo o sistema denominacional está seco. Estão mortos. Um dia eles tiveram vida, mas hoje eles estão mortos, porque eles têm rejeitado a luz maior. A vida agora está concentrada no grão.
E se você quer ser noiva de Jesus, você tem que ser uma noiva palavra. Você tem que ser uma noiva grão original. Você tem que aceitar a mensagem da hora. Você diz, mas Deus nunca prometeu um profeta. Como que não? A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz assim: eu vos enviei uns para pastores, doutores, evangelistas, mestres, profetas. Para quê? Querendo assim o aperfeiçoamento da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Há quem diga que não há profetas no Novo Testamento. Isso é uma das maiores cegueiras. Aqui no livro de Efésios diz que Deus enviou uns para profetas. Eu não quero que você confunda isso com dom de profecia. Não estou falando dom de profecia. Dom de profecia qualquer um pode ter, mas profeta mensageiro é algo, realmente aquele profeta, ele nasce profeta, desde o ventre da mãe. E a Bíblia prometeu que haveria um profeta mensageiro nos últimos dias. No próprio livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 11. No versículo 10, os discípulos perguntam para Jesus se era necessário que Elias viesse primeiro. E o que disse Jesus no versículo 11? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. No verso 12 ele diz, mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram. No verso 12 ele fala sobre João Batista, que já tinha vindo. Mas no verso 11 ele fala sobre o outro Elias, que ainda teria que vir antes da sua segunda vinda para restaurar todas as coisas. Porque João Batista não restaurou nada. Se João Batista fosse restaurar, ele teria que restaurar a lei. Mas João Batista foi somente aquele que ligou o Velho Testamento com o Novo. Então eu digo a vocês, ouvintes, encerrando esse programa, eu digo, a Bíblia diz, convém que o céu contenha Jesus até o tempo da restauração de tudo. Eu digo a você, meu querido ouvinte, se apresse, porque o céu já não está mais contendo a Jesus. Brevemente ele levará a sua noiva, porque assim como quando o milho amadurece na roça, brevemente a ceifa vem e colhe. Assim também, o grão original tem voltado. Uma mensagem, exatamente como uma mensagem primitiva. Deus tem restaurado todas essas coisas. E a noiva, ela tem aceitado essa restauração e ela tem voltado a ser uma noiva palavra, igual à noiva original, a noiva primitiva da igreja primitiva. Deus vos abençoe. E que Deus abra o vosso entendimento para que essa mensagem possa realmente produzir em você essa fé original. Essa fé que te levará a ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E você desejando maior esclarecimento, pode escrever para o endereço que será citado. E estaremos enviando literaturas gratuitamente até o seu lar. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus.